Chegou o sábado e é dia de falar de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos e você já sabe, a ideia desse canal é se aprofundar nos estudos de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do Valora Hedge Fund, esse que é um fundo com uma estratégia muito legal. Ele pode alocar em ações, em fundos imobiliários, em FDIC, em CEPAC, em FIP. Eles têm realmente um mandato muito amplo, por isso que ele é de fato um hedge fund. Inclusive, a gente vai falar também do rendimento muito legal que ele trouxe no último mês de 1,2% e obviamente vai falar da estratégia de investimentos, da política de investimentos, vai abrir o relatório gerencial, vai falar das posições da carteira, da divisão do PL. Tenho certeza que vai ser um vídeo muito completo. A minha ideia aqui foi trazer o melhor vídeo sobre o VGHF11 que você já viu. Espero que eu consiga realmente atingir esse objetivo. Então, sem mais demora, bora para esse conteúdo. Iniciando o nosso vídeo sobre o VGHF11, o Valora Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário. Ele que é administrado pelo Banco da Ecoval, o primeiro fundo imobiliário que a gente fala que tem a administração do Banco da Ecoval. Eles têm poucos FIIs sobre administração fiduciária, só 270 milhões de reais. Gestão é feita pela Valora Gestão de Investimentos. Segmento e mandato híbrido, como a gente já falou na abertura desse vídeo. Esse aqui é um fundo que tem realmente um mandato muito amplo. Ele tem aí a opção de colocar os recursos em diferentes tipos de ativos, isso que a gente vai ver com detalhe aqui no vídeo. Tenho certeza que você vai sair muito bem informado. Histórico da Valora, uma casa fundada há 12 anos, contando hoje com mais de 5,5 bilhões de reais no segmento imobiliário, já são 1,5 bilhão de reais. Atua em estratégias diversas, com renda fixa, crédito estruturado, fundo imobiliário e FIP. Outros fundos imobiliários listados da casa, o VIGIR11, o VIGIP11, inclusive o VIGIP já tem vídeo aqui no canal, tá no card para você poder conferir. E a gestão, vocês sabem que eu sempre bato muito na tecla de conhecer o mindset, conhecer quem tá por trás do fundo. E aí o VGHF11, ele é gerido pelo Alessandro Vedros, tem 29 anos de mercado imobiliário, experiência em securitização nos Estados Unidos, no México e no Chile. E a visão dele em fazer o VGHF11 é realmente ter um multi-estratégia, ou seja, ser muito além de um FOF. Ele conta aí que a ideia inicial era criar um FOF, mas aí eles decidiram por criar um fundo muito maior, muito híbrido, com um mandato realmente muito amplo, e então surgiu esse hedge fund. Ele tem um forte viés imobiliário, preza muito pela garantia nas operações, não gosta de operações muito longas e não gosta muito de IGPM. Ele entende que o IGPM é um problema no contrato empresarial, porque na época de crise você não consegue repassar o IGPM, e também é um problema nos contratos com pessoas físicas, porque de repente o devedor lá na ponta não consegue dar conta desse IGPM que explode. Outro dado relevante do Vedros é que ele gosta muito de fazer um relatório gerencial bem completo. Ele está sempre em live querendo explicar os fundos da casa, então essa transparência, esse diálogo eu acho muito importante, e o foco dele está em estruturação própria, como ele sempre diz, beber de água limpa. Isso porque eles conseguem colocar ali o know-how deles na operação, conseguem também exigir mais garantias, mais over collateral e também conseguem melhores taxas. E o outro pilar dessa gestão é o monitoramento, o acompanhamento de perto de cada uma dessas operações que eles originam. Política de investimentos do VGHF11, e olha que interessante, está previsto em regulamento quais as categorias de ativo-alvo que eles vão colocar recursos e o limite de concentração máximo em cada uma delas. Ações imobiliárias e cotas de fundos de investimentos de ações imobiliárias, 10%, debêntures imobiliárias até 30%, participação em SPE até 25%, cota de FIP imobiliário até 15%, CEPAC, para quem não sabe, certificado de potencial adicional de construção, em 5%, cotas de fundos imobiliários 100%, CRIs também 100%, cotas de FDIC imobiliário 30%, outros títulos imobiliários 10%, e letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas até 100%. Como a gente vê, o VGHF11 ele pode investir em praticamente tudo que é voltado para o segmento imobiliário, menos imóvel diretamente. Estratégia de investimentos do VGHF11, isso está previsto lá no estudo de viabilidade do fundo. Tenho certeza que você nunca viu isso em nenhum vídeo do YouTube e é muito importante conhecer.
para entender como é que vai ser a divisão da carteira e em que tipos de ativos eles pretendem realmente ter uma posição voltada para carrego ou uma posição mais voltada para ganho de capital. Então, se esse vídeo está sendo interessante, está sendo relevante para você, por favor, deixa o like, compartilha com alguém que deve gostar desse conteúdo também, é muito importante para a gente. Se inscreva no canal também, muito bacana ter você com a gente em todos os nossos vídeos. Essa estratégia então tem a divisão de renda, que é focada aí na distribuição mensal, que eu chamo de carrego, e ela é voltada para CRI, fundos imobiliários, debêntures e FDICs cota sênior. Esse foco da estratégia pode ser de 70% a 90% do PL, e também tem a estratégia voltada para valor, e aí o foco está em ganho de capital, geração de alfa, e nessa estratégia vão estar os ativos de ações, SPS, fundos imobiliários, fundos de investimento em participação FIPE e FDICs subordinados, e nessa estratégia eles vão estar na banda aí de 10% a 30% do PL. Então aqui já fica um primeiro esclarecimento muito importante. O foco está na estratégia de renda. Por quê? Porque ele quer dar rendimento mensal, ele sabe que o cotista aí de fundo imobiliário espera um rendimento recorrente bem constante. E aí eu trago também dentro de cada um desses instrumentos financeiros como é que deve ficar a colocação do capital. Em CRI, de 30% a 70% do PL, a gente vai ver que hoje está em torno de 57%, visando aí, olha que importante, visando IPCA mais 7,75% ao ano. Em fundos imobiliários vai ficar de 20% a 60% do PL, visando uma rentabilidade de 7% ao ano mais 5% de valorização. Em FDICs de 10% a 30% do PL, visando IPCA mais 8%. Em FIP e SPE de 5% a 25% do PL, visando uma rentabilidade de 20% ao ano. E por fim, em ações, FDICs e CRI subordinados e também CEPAC de 0% a 10% do PL. A última anotação que eu faço aqui: se o VGHF investir em fundos imobiliários ou FDICs da própria Valora, o máximo aí do PL tem que ser de 20%. A IPO dele em março de 2021 a R$10, pico de cotação R$10,07 em 22/7/2021, e o vale de cotação, pelo menos até o dia que eu estou gravando, R$9,48 em 28 de junho de 2021. Até o presente momento, esse fundo só fez uma única emissão, foi uma oferta a 400, conseguiu já a captação expressiva de 164,7 milhões de reais. O VP do fundo hoje está em 159 milhões de reais, e aí eu já faço essa anotação para vocês que houve aí cerca de 5 milhões de custos iniciais, conforme trazido no informe trimestral de 2021. Para follow-on, isso é muito importante você ter em mente, gravar. Tem um compromisso verbal da gestora em toda entrevista que o Vedrossi vai, de não fazer emissão abaixo do VP. O VGHF no mercado hoje também são informações que eu tirei lá do Mundo FI. O PL do fundo de 159,2 milhões de reais, com valor de mercado de 162,7 milhões de reais, dá um PVP aí de 1,02, então está sendo negociado com um pequeno ajuzinho. A liquidez do fundo, 1.938 negócios por dia, não participa do IFIX e ele já conta aí com 11.200 cotistas, teve um crescimento bem rápido. Taxas e rendimentos desse fundo: taxa de administração 0,9% do PL, achei bem interessante, uma taxa um pouquinho mais baixa que o convencional, e a taxa de performance é de 20% do que exceder a distribuição de IPCA mais o yield do IMAB5. Para quem não lembra, o IMAB5 é uma cesta de títulos do Tesouro IPCA com vencimento até 5 anos, ou então a distribuição mínima aí de IPCA mais 3%, o maior entre eles, e caso ambos fiquem muito baixos em algum ano, o benchmark mínimo vai ser de 5% ao ano de distribuição. Como eu falo para vocês, a taxa de performance para mim só faz sentido em fundos que fazem giro na carteira, e como a gente vê, o VGHF11 ele tem até 30% ali voltado para a estratégia de valor. Acho que é bem alinhado aí com os interesses do cotista. A data com dele, último dia útil, e a data de pagamento, quinto dia útil subsequente. O último rendimento do fundo foi de 0,12, deu um incrível dividend yield aí de 1,21% nos últimos 5 meses, porque o fundo não tem ainda 12 meses, ele conseguiu distribuir 0,50, dá um dividend yield acumulado de 5,06%, mas se a gente fizer a projeção aí para 12 meses, como ele está distribuindo em uma média de 0,10 por mês, a gente teria em torno de 10% ao ano. Na verdade, essa projeção é até maior, porque a gente consegue ver aqui pelo gráfico que nos 2 primeiros meses, que ele não tinha ainda a alocação completa, ele fez a distribuição de 0,07 e 0,08. Eu trouxe aqui a anotação do MCHF11, que é mais um hedge fund que surgiu. Como ele só tem um mês de IPO, nem trouxe dados muito
aprofundados deles, mas é um fundo aí para você ter como benchmark também, como comparativo para o VGHF11, ok? Highlights do relatório gerencial de julho de 2021, iniciando pelo comentário da gestão, o fundo encerrou o mês de julho com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado nos ativos alvos, distribuídos em 47 diferentes ativos. Na sequência, eles falam um pouquinho da ameaça de tributação no mês de junho e depois da alta que o IFIX teve no mês de julho, e aí eles decidiram por diminuir a exposição em fundos imobiliários face à recuperação desse mercado. Então deu aquele soprozinho em fundos imobiliários, eles venderam e aumentaram a posição em ações. Dentro da carteira de valor, as ações passaram de 4,9% para 5,3%, aumento de posição nas ações de empresas de shopping e property. E os FIIs da carteira de valor, por outro lado, foram reduzidos aí de 6,4% para 5,7%. A gente vê que foi uma decisão muito acertada da Valora, porque no mês de agosto o IFIX voltou a cair ainda mais, então ficou uma situação bem complicada para fundos imobiliários, então eles conseguiram vender no mês interessante. Continuam dizendo que a carteira de valor possui ainda cotas subordinadas de FDICs geridos pela gestora. Eles ainda falam que nessa estratégia também tem aí 3 SPS, cujo objetivo é o desenvolvimento de empreendimentos residenciais na cidade de São Paulo. E na carteira de renda também teve diminuição da posição em fundos imobiliários e o aumento de exposição a FDICs. E a mini DRE do fundo não deixa o gestor mentir. A gente vê que no mês de julho, 2,5 milhões de reais de receitas, 1,3 milhão veio de CRIs, 632 mil reais vindo do resultado de negociação de CRIs, 87 mil reais de FDICs, 104 mil reais do book de FIIs e ainda teve aí alguns trades nas ações, 76 mil reais de receita. Olhando agora a composição do PL do fundo, o grosso obviamente em CRI 57,1%, 15,3% em FDIC, 22% em fundos imobiliários, 5,3% em ações e aí tem essa participação pequenininha ainda de 0,3% em SPS, né, no desenvolvimento imobiliário. E a alocação por estratégia, 85,3% voltado para renda, 14,7% voltado para valor. Olhando agora a carteira do VGHF11, começando pelas posições em CRIs e FDICs. São 14 CRIs dentro da carteira, 6 FDICs. E olhando aqui para os CRIs, a gente vê que a preponderância, claro, no setor residencial, tem 2 operações ainda de shopping e um CRI BTS aqui do Socican Chapecó, que a gente vai olhar com mais cuidado em breve. E a gente percebe aqui que tem alguns CRIs que tem uma parcela bem relevante dentro do PL, né? 9,7 para o Manhattan, 9,4 para o Socican, 8,28 para a Tecnisa, 6,23 para o outro CRI da Tecnisa também. Então são operações mais relevantes que valem a pena você olhar com mais cautela, com mais cuidado. Infelizmente o fundo não traz para a gente já a taxa média ponderada da carteira e esse cálculo eu fiz para vocês sobre os CRIs. IPCA mais 8,76%, 51,22% do PL. E CDI mais 5,1%, 5,98% do PL. Duas anotações importantes aqui. A gente viu que o guidance lá era de 7,75% em CRIs, então eles estão acima aqui em 8,76%, mais de 1%. E essa taxa de CDI mais 5 é bem interessante, pena que é uma participação ainda pequena, mas a gente vê com esse CDI galopante, podendo terminar em 7,5%, 8% aí o ano, a gente sabe que essa rentabilidade vai ficar muito interessante. E também marquei para vocês aqui, dentro dos FDIC, a gente vê 2 deles aqui de cota subordinada, com rentabilidade só nesse mês de 2,18% e 1,55%. A rentabilidade dessas cotas subordinadas é variada, por isso que eles trazem em cada relatório gerencial a rentabilidade no mês. Para ter uma ideia, o primeiro CRI chegou a render aí, por exemplo, IPCA mais 15, IPCA mais 18. Já o Valora ZQuest, que é voltado para recebíveis, ele já teve uma projeção de CDI mais 15, CDI mais 20, até CDI mais 30 em determinados momentos, ok? Olhando agora a carteira de FIIs, ações e SPS, são 19 fundos imobiliários. Fiz aqui o cálculo para a gente, 5,82% do PL voltado aí para tijolo, 16,17% voltado para FII de papel. E se a gente olhar aqui dentro dos fundos imobiliários, a maior parte desses fundos de papel são fundos ou middle risk ou fundo high grade. Olhando agora para a carteira de ações, só 5,31% do PL e os ativos escolhidos por enquanto, Multiplan, BR Malls, CCP, BR Property e São Carlos. E por fim, as 3 SPS que o fundo já tinha falado lá no comentário do gestor. Resumindo então, o VGHF11, todo mundo gosta desse resumo ao final. Ele é muito mais que um FOF, como a gente já falou. Ele tem uma política de investimento bem vasta, né? Ele investe em
ações, em FIP, em FDIC, em CRI, em CEPAC. É um FII mais arriscado da Valora, tá? Por isso você tem que esperar sempre e exigir também mais retorno. Inclusive é interessante que por regulamento eles podem até fazer day trade, ok? E agora um dado muito bacana que eu trago para vocês, que é a forma como você deve analisar o VGHF11. Primeiro ponto é que você deve observar ele com um foco de TIR. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente o VGHF11 ele pode render menos que o VGIP11 em determinado mês, mas aquele foco total return, aquele foco durante 12 meses, o VGHF11 obrigatoriamente tem que render mais que os outros FIIs da casa. Além disso, você tem que ter 3 óticas de avaliação. A primeira delas, aquela duplicidade de renda e valor. Então você deve entender onde é que estão os recursos alocados para rendimento recorrente e onde é que estão os recursos alocados para ganho de capital. Segunda ótica que você tem que ter, a tríade equity, ativos de bolsa e dívida. O que eu quero dizer com isso? Em equity, você deve avaliar quais são aquelas SPS, como a gente viu ali a Choice Morumbi, por exemplo. Em ativos de bolsa, você tem que pensar quais são as ações e quais são os fundos imobiliários que estão dentro da carteira, se você concorda com aquela alocação. E por fim, dívida, pensando especificamente nos FDICs e nos CRIs, ok? E por fim, a ótica de risco, que esse é um ponto que o próprio gestor trouxe em algumas lives. Você tem que ter em mente que o risco menor da carteira vai estar em CRI, debênture, FDIC sênior e fundo imobiliário, e o risco maior em SPS, em ações, em FDIC subordinados e em fundos imobiliários, visando aí o ganho de capital. Outro dado que eu trago aqui é que eles vêm trazendo uma projeção de rendimento muito interessante, possivelmente mais de 10% ao ano. Segundo o próprio gestor, o fundo tem um capacity, um tamanho de alocação maior que os demais outros 2 fundos da casa, isso porque o VGIP e o VGIR11 ele vê como voo de cruzeiro entre 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais, e com isso, obviamente, você pode esperar muitas emissões dentro do VGHF11. Inclusive, esse é um ponto que eu acho que pode acontecer em breve, uma nova emissão do VGHF. Vamos observar aí, quem sabe a minha bola de cristal tá bem ativada. Outro dado bacana que eu pensei de algumas entrevistas do gestor é que ele fala que o VGHF11 ele tem mais tração para poder surfar o ciclo de cada segmento do mercado imobiliário. O que ele quer dizer com isso? De repente o residencial está melhor, como é esse momento hoje. Em outro ponto, o logístico vai estar melhor. Em outro ponto, as ações do mercado imobiliário vão estar melhores. Então, o VGHF11 com essa estratégia híbrida consegue surfar os diferentes momentos dentro do mercado imobiliário. Eles não têm taxa de gestão sobre investimentos em fundos da própria casa. Quando o VGHF11 tem posição lá no Vigir ou quando ele tem posição em algum FDIC ou algum FIP da própria Valora, não é cobrada a taxa de gestão. E por fim, alguns insights que eu trago da Valora como gestora, que valem obviamente para o VGHF11, mas também vale para os demais fundos da casa que você estiver analisando. Eles não fazem emissão abaixo do VP, eles sempre visam uma alocação muito rápida. Eles ignoram a ideia de LTV médio. A gente vê que muitos fundos trazem em relatório gerencial o LTV médio. O Vedrossi diz que isso não faz o menor sentido, já que não existe obrigação solidária entre um CRI e outro. Caso um default, o outro não vai cobrir essa dívida. Eles sempre focam em CRIs com pelo menos rating A- ou garantia real. Eles gostam de operações mais curtas. A gente não vê operações muito longas, salvo uma ou outra, por exemplo, aquela do CRI Socicam. E eles fogem de loteamento, eles não gostam desse segmento. Pessoal, o que eu tinha para falar do VGHF11 era isso. Espero realmente que tenha sido o melhor vídeo que você já viu sobre esse fundo. Se eu conseguir atingir esse objetivo, meu trabalho foi bem feito. E por favor, deixa o like, compartilha e também comenta aí embaixo. É muito importante e é muito bacana essa interação com vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.